Olá pessoal, meu nome é Vitor Galvão, certo? Vamos falar aí hoje sobre a tomografia de tórax, focando principalmente nas doenças intersticiais, certo? Essa imagem eu escolhi para ilustrar, porque a gente vê pouca imagem de peças anatômicas reais mostrando as alterações que a gente vê nos exames de imagem, né? Esse pulmão aí é um pulmão de uma necrópsia, de uma paciente que faleceu sem causa conhecida. Foi feita a necrópsia e encontramos aí alterações típicas de uma tuberculose. Podemos ver uma cavitação bem extensa no ápice direito. Além disso, a gente pode ver o resultado aí de uma necrose caseosa, tanto no ápice direito como no ápice esquerdo, num padrão broncopneumônico, né, um acometimento de todo o lobo superior. Agora vamos ao que interessa, vamos falar agora da parte anatômica do lobo secundário, certo? O pulmão é dividido em lobos primários, certo? E cada lobo primário é dividido em vários lobos secundários. É importante saber essa imagem aí, saber essa descrição anatômica bem direitinho, fixar isso bem, porque com isso aí a gente vai entender muito melhor, sem precisar decorar tanto, as alterações da tomografia, certo? E das doenças intersticiais, que eu vou falar mais à frente. Então vamos prestar bem atenção agora nesse slide. Para começar, só para ter uma referência aqui espacial, vamos considerar que a pleura está aqui nesse lado que eu falei, tendo em vista que os vasos e os brônquios vão em direção à pleura, certo? Eles vão do centro, né, do hilo até a pleura. Então aí nós temos o que está em azul claro, sendo os septos interlobulares, certo? Esses septos interlobulares vão dividir um lóbulo do outro, e além disso nós temos a artéria pulmonar, que está representada em vermelho, a arteríola pulmonar, um dos ramos da artéria pulmonar, e um bronquíolo terminal que está em verde aí, terminando nos ácinos pulmonares que contêm os alvéolos, certo? Que aí estão representados em amarelo. Não sei se está dando para ver na imagem, mas em alvéolo aí amarelo. Além disso, não estava representado na imagem, mas eu coloquei, ficou meio amador o negócio aí, mas os vasos linfáticos eu representei em laranja, esse amarelo mais escuro aí, que ficam na periferia, certo? E as veias pulmonares também ficam na periferia. Então, recapitulando, quem vai ficar no centro? As artérias, as arteríolas e o bronquíolo. Quem vai ficar na periferia, acompanhando o septo, é o vaso linfático e as veias pulmonares, certo? Bom, agora nós temos a mesma imagem do slide anterior, só que agora em preto e branco, para a gente poder evidenciar mais as regiões, certo, do lóbulo secundário e não as estruturas propriamente ditas. A primeira região que eu quero destacar é a região centrolobular, certo, que é o centro do lóbulo propriamente dito. Além disso, a gente tem a região perilinfática, que seria a periferia do lóbulo secundário. Quem é que a gente vai encontrar? É só ir pela lógica. Quem é que está dentro, quem é que está fora? Quem está dentro é brônquio, artéria e alvéolo. Quem está fora é veia e vaso linfático. Isso vai ser importantíssimo lá na frente para a gente saber qual doença vai afetar qual área, qual vai ser o aspecto radiológico, certo? Por exemplo, se você tem uma doença que a disseminação é linfática, você vai ter uma distribuição das alterações em região perilinfática. Se você tem uma doença de região que tem uma disseminação endobrônquica, aí você vai ter aí uma doença com distribuição em região centrolobular, certo? Como é que a gente vai interpretar a tomografia de tórax? São três, eu organizei aí para facilitar em 3 passos, certo? Como é que vão ser esses 3 passos? Primeiro passo, você vai identificar qual é o padrão predominante dessa tomografia. Esse padrão pode ser ou reticular ou nodular, pode ser um padrão de maior atenuação ou de menor atenuação. Mais na frente a gente vai traduzir essas palavras aí. Depois que você descobrir qual é o padrão daquele exame, você vai ver em qual região do lóbulo secundário está predominando essas alterações. Se vai ser no centro do lóbulo, lembrar da imagem anterior, ou se vai ser na periferia do lóbulo, ou mesmo se vai ser em qualquer canto, se vai ser totalmente aleatória a distribuição. Depois de saber a distribuição do lóbulo secundário, você vai saber a distribuição na região do pulmão, se tem uma predileção pela parte superior do pulmão, pela parte inferior, pelo centro, pela periferia, certo?
Em outras palavras, como é que a gente pode chamar aqueles padrões lá, que é o reticular, o nodular, o de aumento, de atenuação e o de redução. Você vai chamar o reticular de linhas, certo? Isso aí é só para o entendimento, você não vai descrever dessa maneira. Linhas, bolinhas, que são os nódulos, as manchas brancas, que são o aumento de atenuação, e as manchas pretas, que são a redução da atenuação. Vamos falar de cada um e as alterações características de cada um, começando pelas linhas, que são as alterações características que a gente vai abordar aqui, o espessamento septal e as opacidades lineares irregulares. Vamos lá. Esses dois, certo? Tanto o espessamento septal como as opacidades lineares irregulares vão ser comentados aqui, mas vamos lembrar que o espessamento septal tem dois tipos, liso e o regular ou nodular, certo? Essa diferença vai ser tanto do aspecto radiográfico como vai ser no mecanismo de formação desse espessamento, certo? Algumas doenças vão ter uma predileção mais pelo espessamento liso, como o edema agudo de pulmão, e outras pelo irregular. A gente vai ver mais na frente. Começando pelo espessamento septal, como é que a gente vai identificar? A gente pode ver bem nessa imagem aí que você tem um desenho desses septos interlobulares, e isso não é uma coisa que no pulmão normal vai ser encontrada. O pulmão normal ele tem os septos existem lá, mas eles vão estar numa espessura muito fina, que é a espessura normal, e você vai ver, não vai ver ou vai ver pouquíssimo esse septo no exame da tomografia, certo? Se ele está espessado, se for espessamento septal, você vai ver na periferia linhas perpendiculares à pleura, certo? E vai ver na região central figuras geométricas formadas pelo espessamento desses septos, que vão fechar e formar figuras poligonais, aí, como está descrito, né? Figuras geométricas fechadas. Quais são os diagnósticos possíveis para essas alterações radiológicas? Você pode ter isso aí no edema agudo de pulmão, principalmente nesse caso aí dessa imagem que representa um edema agudo, que você pode ver que são espessamentos lisos, você não tem irregularidades, você não tem bolinhas aí junto com essas linhas brancas, e você pode ter também na sarcoidose e na linfangite carcinomatosa. A sarcoidose é uma doença aí de padrão inflamatório que pode acometer o pulmão, certo? E a linfangite carcinomatosa seria justamente uma disseminação linfática de algum tipo de neoplasia, certo? Pronto, já nessa imagem aqui a gente tem a imagem novamente do lóbulo pulmonar secundário. Estou colocando essa imagem várias vezes aí para fixar na cabeça de vocês a importância de saber a estrutura do lóbulo pulmonar secundário e correlacionar com as alterações. Como é que vai ser o espessamento septal? Tá vendo os septos aí em volta? A gente vai espessar esses septos, pode ser por células neoplásicas, células inflamatórias, por fluido, certo? Fluido inflamatório, fluido de edema, certo? Numa ICC, por exemplo, no edema agudo de pulmão, certo? A gente vai ter esse espessamento. O que é que esse espessamento vai fazer? Vai aumentar a espessura, dificultando a passagem do raio-x, certo? Da radiação, e resultando nessa imagem que a gente vê aqui, por exemplo, nesse caso de uma linfangite carcinomatosa, certo? Que você apresenta um espessamento septal irregular ou nodular. Por quê? Porque a gente vê as linhas, certo? Entremeadas aí por várias bolinhas nessas linhas. A gente pode ver bem evidente nesse caso aí de linfangite carcinomatosa. Já nessa imagem aqui, a gente pode ver o que? A gente vai ver um espessamento, principalmente nessa região do pulmão direito, certo? Um espessamento septal mais liso, certo? Um espessamento que já remete a gente um espessamento que não seria por células, seria mais por fluido de edema, que nesse caso aqui pelo edema agudo de pulmão, certo? Provavelmente secundário a uma insuficiência cardíaca, por exemplo. Agora falando um pouco das opacidades lineares irregulares. Como é que a gente vai identificar essas opacidades lineares irregulares? Fazendo a diferença aí, o paralelo com o espessamento septal, lembrar que antes eram linhas perpendiculares à pleura e figuras geométricas formadas quando era em região mais de centro.
Na opacidade linear regular a gente vai ter linhas entrelaçadas, só que não formam tanto assim uma figura geométrica, vai ser uma coisa mais anárquica. E os diagnósticos diferenciais que a gente pode ter nesse caso aí são vários, mas eu destaquei alguns aqui, como a asbestose, a fibrose pulmonar idiopática e a pneumonia de hipersensibilidade. Nesse caso aqui a gente tem uma pneumonia intersticial não específica, não precisa se deter muito nesse diagnóstico. O que a gente pode deter aqui é a presença de opacidades lineares irregulares. Além disso, vocês conseguem ver o que? Eu consigo ver aqui bronquiectasias e também um padrão em vidro fosco, que são duas alterações que a gente vai ver mais lá na frente, certo? Não precisa se preocupar agora exatamente se você não está conseguindo ver isso, mas lá na frente a gente vai explicar. Nesse outro caso, a gente tem o que? Uma fibrose pulmonar idiopática com esse padrão de opacidades lineares, certo? Irregulares. A gente pode ver também na periferia, principalmente na parte aqui mais inferior da imagem, a gente pode ver o favelamento, certo? Aqui também temos favelamento no pulmão esquerdo, temos aí bronquiectasias também, que provavelmente são bronquiectasias de tração. A fibrose do pulmão está tracionando. Lembrar que toda cicatrização, toda fibrose vai tender a uma contração da ferida, como se fosse uma ferida de pele, por exemplo. No pulmão é a mesma coisa, você vai criar aquela tração do tecido e vai provocar, nesse caso aqui, uma bronquiectasia de tração, alargando esse brônquio. Nesse outro caso, a gente tem uma imagem bem interessante aí de uma proteinose alveolar, que está sendo manifestada com também opacidades lineares irregulares. Pode ter também um espessamento septal aí liso, tem um padrão em vidro fosco também, certo? Bem difuso pelo pulmão. Você pode ver aí que todas as alterações se limitam aí e não tocam a pleura, certo? E uma coisa importante aqui, mais uma curiosidade na verdade, que o pessoal chama quando associa um padrão de vidro fosco mais um padrão de espessamento septal liso, nessa imagem, principalmente da proteinose alveolar, chamam de pavimentação louca, certo? Essa pavimentação louca é como se fosse um piso, certo? O piso seria considerado um piso porque está mais esbranquiçado, né, pelo vidro fosco, e os azulejos, digamos assim, meio malucos, porque é um negócio meio bagunçado, esses azulejos seriam delimitados pelos... Pronto, a gente já falou aí das linhas, ou seja, do padrão reticular. Vamos falar agora das bolinhas, do padrão nodular. O padrão nodular vai ser dividido aí em três categorias, são os nódulos de distribuição centrolobular, os perilinfáticos e os aleatórios. Vendo agora em mais detalhes, certo? Por essa imagem a gente pode ver aí a distribuição aleatória, certo? Como o nome diz, pode ser em qualquer lugar, pode tocar a pleura, pode ser no centro, pode ser na periferia, pode ser em qualquer canto, certo? Já a distribuição centrolobular, como o nome diz, vai ser no centro do lóbulo pulmonar secundário, ou seja, ele não vai tocar a pleura. Importante essa informação para diferenciar na hora da imagem, lá, na hora de responder a questãozinha e na hora de avaliar o exame. Você vai sempre ver que os nódulos centrolobulares, eles vão ter essa distância aí entre 5 e 10 milímetros de distância da pleura, certo? Fica bem no meiozinho ali do lóbulo pulmonar secundário. E lembrar também que esses nódulos não precisam ser bolinhas redondinhas, direitinhas, bem delimitadas. Podem ser assim, mas também podem ser em padrão de vidro fosco, certo? A gente vai ver melhor isso mais na frente. Já a distribuição perilinfática, como a gente vê nessa imagem aqui, certo? Ela vai acompanhar tudo que tiver tracinho, certo? Pleura, você vai ver nódulos na pleura, vai ver nódulos nos septos interlobulares e vai ver nas fissuras também, certo? Vai acompanhar tudo que tiver tracinho, vai ter nódulo. Uma coisa importante aí para a gente dividir
Por que essa divisão é importante? Primeiro, pela origem da doença. A gente raciocina muito bem a origem da doença, sabendo a posição que esses nódulos estão. O que é que você imagina de uma doença que tem nódulo em todo canto, que o padrão é universal ali, nódulo em qualquer lugar? Você vai imaginar que é uma doença de origem hematogênica, certo? Pode ser aí uma metástase, certo? Que veio aí pela circulação sanguínea e está acometendo o pulmão como um todo. Pode ser uma tuberculose miliar. E no padrão centrolobular você vai imaginar o que é que tem dentro do centro do lóbulo pulmonar secundário. Tem bronquíolo, ou seja, pode ser aí uma tuberculose com disseminação endobrônquica, pode ser uma pneumonia, uma bronquipneumonia, pode ser tudo que vier através do brônquio, certo? Outra coisa, no perilinfático, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma disseminação linfática das doenças. Por exemplo, uma linfangite carcinomatosa vai ser uma disseminação cancerígena aí por via linfática, certo? Ou seja, retomando, aleatório, origem hematogênica, centrolobular vai ser origem endobrônquica e o perilinfático, origem linfática. Bom, como é que a gente vai diferenciar todos esses padrões aí? O perilinfático, o diferenciado aleatório, diferenciar também do centrolobular. Primeiro, você vai ter que ver nódulos múltiplos. Se for nódulo solitário, vai ser outra história, é outro assunto, outra situação. Se forem nódulos múltiplos, você vai ver se eles tocam ou não a pleura. Toca a pleura ou não toca a pleura. Se ele toca a pleura, vamos lá, ele tem distribuição difusa, ou seja, pega qualquer lugar, ele toca a pleura e toca todos os outros lugares, ou ele toca a pleura e toca septo interlobular e região peribroncovascular, fissuras, certo? Se ele pegar isso aqui, ele vai ser o nódulo perilinfático. Se ele pega tudo, vai ser o aleatório. E se ele não toca a pleura, como eu já falei ali no outro slide, ele vai ser o centrolobular. Ele vai chegar bem pertinho da pleura, 5 milímetros, 10 milímetros, mas não vai tocar. Agora, destrinchando o perilinfático. Como é que você vai identificar? Vão ser bolinhas seguindo as linhas. Vão ser bolinhas em cima de regiões que tem linha. Vão ser bolinhas em cima de septo, em cima de pleura, em cima de fissura, como eu já falei aqui várias vezes. Os diagnósticos que a gente pode pensar quando vê esse padrão são a linfangite carcinomatosa, a sarcoidose, silicose e amiloidose. Claro que existem vários outros, eu coloquei aqui só alguns para exemplificar. Nessa imagem a gente vê aí uma linfangite carcinomatosa, que seria o que? A disseminação via linfática de uma neoplasia, num padrão de nódulos, pode ver aqui, ó, os nódulos acompanhando as bolinhas, certo? Nódulos perilinfáticos, ok? Essa outra imagem aqui é de uma sarcoidose, certo? Esse círculo aqui está apresentando uma adenomegalia mediastinal e a gente pode ver um padrão de nódulos acompanhando as linhas, nódulos perilinfáticos, certo? No interstício axial desse pulmão aí, ou seja, uma distribuição perilinfática de nódulos, que é, no caso aí, uma sarcoidose o diagnóstico. Bom, com relação ao padrão nodular de distribuição centrolobular, a gente tem a imagem representando novamente aí como é que a gente vai identificar. São bolinhas que não tocam a pleura, eu já falei isso. Tem 1 centímetro mais ou menos de distância da pleura e das fissuras. Lembrar disso, também não toca a fissura. E são separados pelos septos, certo? Vão ficar ali bem no centro, com a distânciazinha bem regular entre um e outro. Os diagnósticos que a gente pode pensar são as doenças de disseminação endobrônquica, uma bronquipneumonia, uma tuberculose. Na pneumonia por hipersensibilidade também vai ter, só que aí lembrar que não vai ser um nódulo bonitinho daquele com os bordos bem delimitados, provavelmente vai ser um nódulo com padrão de vidro fosco lá no centro do lóbulo pulmonar secundário. Na bronquiolite respiratória do fumante a gente pode ver esse padrão também. Nessa imagem a gente tem justamente aquilo que eu falei.
os nódulos centrolobulares, só que não tão brancões assim, bem intensos e bem delimitados. Não, eles são meio apagadinhos, ou seja, em vidro fosco, certo? Aí, como eu falei, é uma pneumonite por hipersensibilidade, representada por esse padrão centrolobular de distribuição de nódulos. Essa imagem aqui está muito bacana, mostrando duas coisas. Primeiro, padrão centrolobular de distribuição de nódulos, certo? Nódulos centrolobulares. Outra coisa que é mostrada muito bem nessa imagem. Primeiro, eles não tocam as fissuras e não tocam pleura, ok? Segunda coisa, estão vendo isso aqui? Vou falar no próximo slide o que é isso aqui. Preste bem atenção, são as árvores em brotamento, certo? É um sinal radiológico que eu vou explicar agora. A árvore em brotamento vai ser mais um recurso aí que pode ser utilizado para restringir os diagnósticos que você vai suspeitar na hora de analisar o exame. Está bem representado aqui nesse esquema, certo? Que vai ser o que? Vários nódulozinhos aqui interligados para uma origem comum, certo? Formando esse aspecto parecido com a árvorezinha que a pessoa que deu a nomenclatura comparou com a árvore e seus brotos nascendo. Lembrar que esse tipo de padrão vai ser encontrado na periferia do pulmão, nas proximidades aqui da pleura, como a gente pode ver nessa imagem, ou nas proximidades ali das fissuras, separando ali um lobo do outro. Diagnósticos que podem ser suspeitados com esse padrão vai ser aí a tuberculose pulmonar, a bronquipneumonia, o Mycobacterium avium, a fibrose cística e a bronquiectasia. Claro que existem outros aí, são só exemplos que eu estou citando. Aqui mais uma vez o padrão da árvore em brotamento, a gente vê aí a inspiração para o nome do sinal radiológico. Nessa imagem a gente vê um padrão bem característico de árvore em brotamento nas periferias do pulmão, que não toca, pode ver aqui, parece que passou uma borrachinha aqui apagando, porque não toca na pleura, certo? Temos as árvores em brotamento nessa bronquiolite infecciosa aí, dessa imagem representada. Outra coisa, a árvore em brotamento pode ser também chamada de padrão em letras chinesas, é um negócio meio forçação de barra, não acho muito parecido, pode ser comparado também com circunflexo, com vírgula, com todo mundo, mas o nome clássico mesmo é árvore em brotamento. Com relação à distribuição aleatória, a gente vai identificar, é bem fácil, é o mais fácil de todos. Você vai identificar os nódulos batendo em pleura, batendo em centro, em qualquer lugar. Vão estar bem difusos os nódulos, vão estar um padrão simétrico. A gente pode desconfiar disso em doença de disseminação hematogênica, como aí a tuberculose miliar, mais comum em pacientes imunodeficientes, a metástase hematogênica aí de vários tipos de câncer, infecção fúngica também pode ter esse padrão, e uma sarcoidose bastante avançada pode mudar o seu padrão de distribuição, que normalmente vai ser perilinfático, vai ser um padrão mais de interstício axial, para um padrão totalmente aleatório por um avanço da doença. Pronto, nessa imagem a gente tem o que? A gente tem uma tuberculose miliar, representada aí muito bem por nódulos difusos pelo parênquima pulmonar de ambos os lados, certo? Toca pleura, toca tudo que você imaginar, ou seja, padrão aleatório. Essa outra imagem já é uma metástase de um tumor de tireoide, certo? Um carcinoma papilar de tireoide, representado por esse padrão também o padrão também aleatório, pode ver que toca tudo, toca pleura, toca todas as regiões, e é bem tranquilo de identificar. É o melhor de identificar, a gente vai ter mais dificuldade nos outros dois. Bom, finalizou agora a parte das bolinhas, a parte dos nódulos. Vamos começar as manchas brancas, que também vai ser bem fácil, porque são duas alterações só que a gente vai precisar saber nesses padrões aí de aumento da atenuação.
primeiro deles, a opacidade em vidro fosco, o segundo é a consolidação. Começando aí, vamos falar os tipos, né? Os tipos representados aqui, como eu já falei, consolidação e opacidade em vidro fosco. Qual vai ser a grande diferença entre eles? Praticamente uma é a evolução do outro. A consolidação vai ser um borramento, um aumento da atenuação da imagem que apaga os vasos, e o vidro fosco não apaga os vasos, certo? Vamos lá, falando da opacidade em vidro fosco, vou ter esse vidro fosco aqui para ilustrar como é que seria essa analogia. E como é que a gente vai identificar essa opacidade borrada que não apaga vasos, e a gente pode até considerar que é uma consolidação que não chegou lá. Ou seja, a opacidade de vidro fosco pode facilmente evoluir para uma consolidação, sim. Vai estar em diversas doenças, muitas doenças vão apresentar esse padrão. É como se fosse uma sujeirinha no pulmão. Você pode prestar atenção que muitas doenças vão ter 1 milhão de alterações, mas o vidro fosco está muitas vezes ali associado. Pode estar no edema agudo de pulmão, pode estar na pneumonia, pode estar muito bem caracterizado na proteinose alveolar, naquele padrão que eu comentei mais cedo aí da pavimentação louca, que vai ser a opacidade em vidro fosco mais espessamento septal, formando aí como é que chama? Os pisos, né? Os azulejos, sei lá como é que. Pronto, para ilustrar aí a opacidade em vidro fosco, a gente tem esse caso bem bacana de uma pneumonia por hipersensibilidade. Como é que é esse caso? Foi uma criança de 12 anos que estava com hipóxia, estava com dificuldade em umas queixas respiratórias, foi investigada, e a principal suspeita, principalmente porque o quadro dela tinha uma melhora com corticosteroides, a principal suspeita era o que? Era asma, certo? O paciente está com queixas respiratórias, criança, hipóxia, melhorou com corticoide, pensa logo que é asma, né? Aí essa criança, aprofundaram melhor um pouco a história dela, descobriram que essa criança dormia com um papagaio todas as noites e desenvolveu aí essa pneumonia por hipersensibilidade por conta desse contato aí dos alérgenos do animal de estimação, desenvolvendo esse acometimento pulmonar. O outro padrão que a gente vai ver de manchas brancas, ou seja, de aumento de atenuação, vai ser o padrão de consolidação. Como é que vai ser esse padrão de consolidação? Vai ser parecido com a opacidade de vidro fosco, só que mais intenso. Vai ser uma opacidade que apaga vasos, só que ela tem uma característica aí de respeitar cisuras e uma característica muito peculiar, que é o broncograma aéreo. O que é esse broncograma aéreo? Você vai ter aquela parte bem opaca, bem apagada ali, bem branca, que vai ser permeada pelos brônquios que ainda estão aerados. Mas aí você me pergunta, por que esse brônquio ainda está aerado se está tudo ali cheio de líquido, de edema? E o brônquio, como é que ele se salva? Ele na verdade não se salva, ele estava com esse líquido antes, só que aí a gente tem a depuração desse fluido que está aí pela movimentação dos cílios. Ou seja, está aqui tudo tomado pela consolidação. Aí na parte do brônquio temos os cílios aqui que vão expulsando, vai voltando aqui para as vias aéreas mais calibrosos, vem para o brônquio principal, traqueia, e você vai expelir isso na tosse, no espirro, sei lá como for, e vai formar o broncograma aéreo, certo? Recapitulando: consolidação, respeita a cisura, apaga vasos e tem broncograma aéreo. Quais são os diagnósticos que a gente vai esperar para essa alteração? Pode ocorrer no edema agudo de pulmão também, pode ocorrer na pneumonia, principalmente pneumonia lobar, é bem característico de pneumonia. Proteinose alveolar também tem. Na contusão pulmonar pode também acontecer, você dá uma pancada ali no pulmão, no tórax da pessoa, e você vai ter pela contusão você vai ter um edema, vai ter um extravasamento de líquido, e pode formar esse padrão de consolidação. Temos aí uma pneumonia lobar com uma consolidação bem evidente, certo? Com broncograma aéreo bem evidente, bem característico, tudo aí bem delimitado. E por que esse nomezinho aí, hepatização? Porque quando você tem uma consolidação grande o suficiente, uma hepatização
uma consolidação muito intensa, você pode até comparar a densidade do parênquima pulmonar com o parênquima hepático. Por isso esse nome, hepatização do pulmão. Terminamos mais uma, quase acabando agora. Já falamos de linha, de bolinha, de mancha branca, só falta agora a mancha preta. Mancha preta vai ter mais alterações aí, vão ser 4 as principais. Os cistos, o favelamento, os enfisemas e as bronquiectasias. Os tipos, como eu já falei, estão bem representados aí nesse esquema. A gente vai detalhar cada um mais à frente. O primeiro deles, que eu vou detalhar agora, é o enfisema, que como é que você vai identificar? Vai ser uma área de atenuação reduzida, ou seja, vai ser uma área mais preta, vai ser uma área com parênquima mais rarefeito, e essa área não tem parede delimitando. Isso é muito importante para diferenciar. Diferenciar de cisto, diferenciar de cavitação, diferenciar de outras coisas que tem parede, quando o enfisema não tem parede. Nós vamos ter 3 tipos aí de enfisema. Como é que são as características e como é que vai ser para diferenciar esses enfisemas? O primeiro deles é o centro lobular, primeiro e mais comum. O centro lobular ele é mais comum nos fumantes, certo? Ele é associado ao fumo, ele predomina em ápice, ok? E ele vai estar na região central do lóbulo, como o nome já diz, centro lobular. Por que é importantíssimo saber que ele predomina em ápice? Porque assim, se você tem uma imagem lá e você vai ver um enfisema, você quer diferenciar. Se já está predominando em ápice, você já suspeita que ele seja centro lobular, mesmo que você não esteja entendendo ali se ele está no centro mesmo ou se ele é panlobular, pegando todo o lóbulo pulmonar secundário. Já o panlobular, que vai ajudar nessa diferenciação, ele predomina em bases, ok? Predomina em base, enquanto que o centro lobular predomina em ápice. O panlobular, como eu já falei, afeta todo o lóbulo pulmonar secundário e ele está mais presente na deficiência de alfa-1 antitripsina. Por que é importante a gente saber isso? Centro lobular, lembrar de quê? Ápice, lembrar de fumo, lembrar de DPOC, lembrar de paciente tabagista e com a idade mais avançada. Deficiência de alfa-1 antitripsina, você vai lembrar de quê? Enfisema panlobular, predomina em base, deficiência de alfa-1 vai ser em pacientes mais jovens, apresentando sintoma mais cedo. Você não vai ter aquela necessidade de um paciente que fuma, você vai ter uma sintomatologia parecida com DPOC, mesmo sem fumar. O paraceptal já vai ser aí uma bem diferente das outras duas, que vai ser um padrão que pega mais as beiradas ali do pulmão, pega mais a parte subpleural, vai ser adjacente às pleuras e a pleura e as cisuras. É associado também bastante a pneumotórax espontâneo e está bastante relacionado a cicatrizes pulmonares. Por exemplo, uma sequela de infecção. Você teve uma pneumonia aí bem intensa, bem grave e depois curou, tá bom dessa pneumonia, fica com aquele enfisema paraceptal por bastante tempo e às vezes não pode até nem provocar sintomatologia. Temos aí a representação esquemática de cada um deles, o centro lobular, aqui à esquerda, certo? Nós vamos ver que ele está bem no centro, separados aí pelos septos, não encosta na pleura, bem bacaninha. O paraceptal ele já vai ser bem periférico aqui, encosta em pleura. Essa diferenciação, essa distribuição é bem parecida com a classificação que a gente faz lá para os nódulos, que eu falei agora há pouco. Paraceptal, periferia, beleza. Panlobular, pega todo o lóbulo, pega todo o parênquima, qualquer região pode ser acometida. Lembrar, deficiência de alfa-1, DPOC, sequelas. Que enfisema é esse? É o centro lobular. Por quê? Primeiro, que região do pulmão a gente está? A gente está aqui, ó. Isso aqui, traqueia, correto? Isso aqui, ápice pulmonar, certo? Ápice pulmonar. Aí você me pergunta, pô, não estava identificando muito bem que isso aqui era no centro, não sei o que, não consigo identificar. Outra coisa que é bom lembrar,
Muitas vezes no centro lobular você vai ver um enfisema e no meio vai ter um vasinho branquinho, mas não é sempre que a gente vê isso não. É uma maneira de identificar. Por quê? Quem é esse vasinho? Esse vasinho é justamente a arteríola que vai estar no centro, como a gente falou lá no segundo slide, falou da anatomia, que na região centro-lobular os vasos ficam no meio. Que no lobo pulmonar secundário os vasos ficam no meio. Isso aqui a gente pode até ter uma dificuldade para descobrir que é centro-lobular, mas aí você vê que é em ápice, isso já facilita a sua vida, ok? Esse outro aqui, dá pra ver que ele é bem na periferia, beleza, você pode até fazer, pô, ele tá em ápice, tá predominando em ápice. Mas não, ele não tá pegando aqui de uma maneira que tá crescendo do ápice para baixo, ele tá crescendo na periferia, paraceptal, certo? Parece uma cobra aqui. Eu faço associação, não li isso em nenhum lugar, mas eu sempre faço associação que todo enfisema que parece uma cobra contornando o parênquima pulmonar, eu classifico como paraceptal e normalmente funciona. É uma coisa que fica bem parecido com a distribuição e com o aspecto da imagem. Claro que isso aí é um enfisema paraceptal bem exagerado. Não vai ser todo enfisema paraceptal que vai ter esse tamanho todo. Pronto. Outro exemplo aqui, que é um enfisema também paraceptal, também está na periferia, só que é menos grave, menos intenso do que aquele enfisema paraceptal que eu mostrei no slide anterior. E é bem fácil, né? Parece a cobrinha também, certo? Enfisema paraceptal, provavelmente uma sequela. Essa imagem aqui, a gente já vê que a gente está em base de pulmão, certo? Pode ver aqui a região bem... a base do pulmão é bem maior, né? A gente pode ver aqui que está bem grandão na imagem. Pode ver que o diâmetro anteroposterior do tórax do paciente está aumentado. Está um tórax em barril. E a gente tem enfisema no pulmão inteiro. Tem uma rarefação completa do parênquima pulmonar, evidenciando aí um enfisema panlobular, certo? A única região que a gente pode ver aqui de um parênquima que parece mais com parênquima normal é essa região aqui, circulada em laranja, em amarelo aí. O resto está tudo rarefeito pelo enfisema panlobular. Outra alteração radiológica que a gente vai discutir são os cistos aéreos, representado muito bem nessa imagem aqui, tá? O que ele vai ter de diferente? A gente falou, os enfisemas, eles são reduções da atenuação, ou seja, diminui a intensidade, diminui a cor, diminui o branco do parênquima pulmonar, ou seja, fica mais preto. Só que no enfisema não tem parede delimitando. Já no cisto aéreo tem parede sim. Essa parede existe, mas ela é fina, ela tem menos que 4 milímetros. E isso vai ser importantíssimo para diferenciar de cavitações. Não confundir. Cavitação vai ser muito parecido com o cisto aéreo, só que a parede dele vai ser mais irregular e bem mais espessa, certo? Os diagnósticos que a gente pode esperar aí vai ser a linfangioleumiomatosa, que pode dar múltiplos cistos, certo? No pulmão. A gente vai ver casos mais à frente. A pneumonia intersticial linfocítica também pode dar esse padrão, inclusive essa imagem aqui é de uma pneumonia intersticial linfocítica. A pneumatocele também. Nessa imagem aqui a gente pode ver claramente cistos aéreos. Por quê? Tá preto, tá uma mancha preta e tem uma delimitação, tem uma parede ali como se fosse com um lápis grafite, bem delimitadozinho, bem bacana. Lembrar, parede fina com mancha preta, cisto, ok? Tá localizado em ambos os pulmões, temos vários cistos. Temos aí também, se a gente prestar bem atenção, temos uma opacificação em vidro fosco, distribuída bem aleatoriamente nesse pulmão. E o diagnóstico que a gente tem é uma pneumonia intersticial linfocítica, como na imagem anterior, ok? Eu chego até a pensar que tem também uma bronquiectasia ali, mas não dá para ter tanta certeza. Pronto, falando agora de bronquiectasias, aproveitando, como é que a gente vai identificar as bronquiectasias? São várias as características como estão listadas aqui.
Mas uma que é bem importante a gente saber, e é bem fácil até de identificar, é essa aqui que eu vou representar por esse esquema, certo? Primeiro, temos aqui um vaso, a arteríola, que fica no centro do lobo. Imagina aqui que isso aqui é um lóbulo pulmonar secundário. Temos aqui em volta, onde eu estou circulando, seriam os septos, está aqui bem no meio. Nós temos o brônquio, que vai estar na região centro-lobular. O vaso também. Qual vaso? A arteríola. Também vai estar na região centro-lobular. Ele é branquinho. O brônquio é preto no meio e branquinho em volta. Normalmente eles estão na proporção de 1 para 1, certo? Mesmo tamanho. Como é que vai ser na bronquiectasia? Aumenta o tamanho. Aumentou, vai formar aqui como se fosse um anel. Aqui é o anel, aqui é a pérola do anel. Anel de Sinete. O nome desse sinal é o sinal do anel de Sinete. Viu isso aqui? Bronquiectasia. Se você pega um brônquio, isso aqui vai ser um corte transversal, tá? Isso aqui é um corte transversal, tanto do vaso como do brônquio. Se você pega um corte longitudinal, você pode ter o sinal do trilho do trem, que eu vou mostrar mais na frente. Bem bacana também. Você vai ter espessamento da parede, ausência de afunilamento, porque, lembrar, traqueia, brônquios principais, aí o brônquio principal já é mais fino que a traqueia, e as ramificações dos brônquios principais são progressivamente mais finos. Se você tem uma ausência desse afunilamento, ou seja, se o brônquio está continuando no mesmo calibre até o final ali do parênquima pulmonar, é sinal que está dilatado, porque era para ele afunilar. Se você tem retenção de muco, também você pode, é uma característica que você pode ver na bronquiectasia, e você pode ter também atelectasias e aprisionamento de ar por conta da bronquiectasia. O diagnóstico que a gente vai pensar para situações que você vê um exame com bronquiectasia são sequelas de infecção, fibrose cística, é uma doença bastante característica aí, a presença de bronquiectasias. A doença de Cartaginei, que seria uma discinesia ciliar, ou seja, você tem uma deficiência nos cílios ali e na depuração do muco desses brônquios e do parênquima pulmonar, vai provocar infecções, e nessas infecções você vai ter ali dilatação dos brônquios, bronquiectasia. Munir-Khan, síndrome de Munir-Khan, fazendo a correlação aí com a pneumo, vocês estão passando pela pneumo, é até bacana. Eu já vi um paciente, esse nome é feio, é estranho, mas eu já vi uma paciente com Munir-Khan na aula prática aí com o Dr. Paulo. É uma traqueobronquiomalácia. O que é isso? É uma doença congênita, a pessoa já nasce com ela, nasce aí com a traqueia e os brônquios já bem dilatados, e o quadro é de infecções de repetição, bronquiolites, pneumonias, infecções de via aérea de repetição, por conta dessa deficiência na estrutura, essa deficiência anatômica aí da árvore brônquica. Essas outras doenças, como asma e imunodeficiência, também estão relacionadas. Temos essa imagem aqui que representa os tipos de bronquiectasias. Não vou me deter muito a isso, não tem tanta importância, mas aqui seria o bronco normal, afunilando, dividindo, se ramificando, afunilando. O cilíndrico é quando ele vai só aumentando o calibre, mantendo aqui, perdendo o afunilamento, como eu tinha falado antes. A bronquiectasia varicosa é quando vai ficando aquela coisa tortuosa, toda troncha. E a cística é quando vai formando várias bolinhas aqui no brônquio. Temos aí nessa imagem um paciente com fibrose cística apresentando o sinal clássico aqui do trilho do trem, tanto aqui como aqui. Aqui temos aqui um brônquio também aumentado de tamanho, outro brônquio aumentado, várias bronquiectasias aqui representadas nesse exame. Bem disseminada a doença, certo? Na fibrose cística. Outra imagem também de fibrose cística, apresentando aqui novamente trilho do trem, correto? Trilho do trem, bronquiectasias aqui, ausência do afunilamento, certo? Espessura maior da parede, ok? Vai somando todas essas características. Se a gente tivesse num corte aí mais transversal, a gente poderia ver um anel de Sinete, ok? Pronto, falando nele, tá aqui, parece um anelzinho, certo? Um anelzinho de Sinete. Temos o brônquio aqui, pretinho no meio, branco no contorno,
e o vasinho do lado, que era para ser os dois do mesmo tamanho, mas na verdade agora está com o brônquio aumentado, então bronquiectasia. Vamos agora falar do favelamento. Favelamento, inspirado aí nos favos de mel, para caracterizar essa alteração do parênquima pulmonar. Como é que você vai identificar? Vão ser pequenos cistos aéreos aglomerados, muito pequenos mesmo, assim. Se você vê um negócio muito grande, desconfie. Se você achar que é favelamento, desconfie, porque normalmente eles são pequenos mesmo. Eles têm paredes espessas, estão mais na periferia e sempre vão indicar fibrose, alguma doença que provoca fibrose. Quais são as doenças que a gente vai esperar? Fibrose pulmonar idiopática é bem característica porque é uma doença que causa fibrose e uma característica do favelamento é justamente a fibrose. A esclerodermia, bem importante isso aí, lembrar do acometimento pulmonar dos pacientes que têm esclerodermia, várias coisas vão contribuir para esse acometimento pulmonar. Uma delas é a dificuldade da expansibilidade desse pulmão, outra delas é a inflamação, é o processo inflamatório ali que destrói realmente o parênquima pulmonar, provoca fibrose mesmo. Outro mecanismo de lesão do parênquima é o que? É a dificuldade de deglutição que esses pacientes têm. O esôfago deles é disfuncional, eles têm uma dilatação esofágica, têm refluxo, e isso provoca aí uma broncoaspiração, e essa broncoaspiração vai levar a um processo inflamatório, vai levar a fibrose também, vai levar a infecções, etc, etc. A asbestose também pode ser uma doença aí que vai apresentar o favelamento, e muitas drogas podem provocar reações aí que desencadeiam o favelamento, que culminam em favelamento. Como é o favelamento? Isso aqui é o clássico favelamento, periferia, certo? Várias bolinhas de ar com paredes espessadas, tá? Bem na periferia aqui, tocando pleura bem aqui, favelamento, lembrar que parece realmente um favo de mel. Os favos de mel ali agrupados na foto anterior é um dos sinais aí que realmente parece com a analogia que é feita com o nome. Aí, como mostra na legenda, é uma fibrose pulmonar, certo? Evidenciada aí pelo padrão do favelamento na periferia. Outra imagem que apresenta um favelamento bem acentuado, paciente aí 70 anos, paciente com dificuldade de respirar, o que a gente espera? Outra coisa aqui, ó, a gente tá vendo que essa região aqui, ó, tá pegando coração, tá pegando a parte mais basal, certo, do pulmão, ou seja, predomínio aqui dessa, é porque eu não tenho como mostrar todos os cortes, mas nesse exame eu vi o exame completo. O predomínio desse favelamento está em bases, ok? No ápice, que é a próxima imagem, essa imagem aqui, nós temos o favelamento também, mas em menor grau, e temos aí o enfisema, certo? Enfisema em ápice, o que a gente pensa? Enfisema centrolobular, tá? O que esse paciente tinha? Ele tinha uma fibrose secundária à artrite reumatoide, e além disso, esse paciente ele fumava bastante, e é a justificativa para esse enfisema aí, que ele está também associado a uma DPOC por conta desse fumo. Ou seja, o cara, além de ter a fibrose, ele tem o acometimento da DPOC. Resumo de todas as alterações. Vimos tudo já. Resumo de todas as alterações. Linhas, bolinhas, manchas brancas, manchas pretas. Todas elas nessas chaves aí estão representadas as coisas que vocês devem saber. Especialmente septal, passagens lineares irregulares, os nódulos, a distribuição de cada um deles. Nas manchas brancas a gente vai ter só duas. Opacidade de vidro fosco e consolidação, que são bem parecidos. E nas manchas pretas, que é o mais complexo, né? Mais difícil de diferenciar. São cistos, os enfisemas, os três tipos de enfisema, favelamento e as bronquiectasias. Obrigado. Precisar aí tirar alguma dúvida, alguma informação, pedir algum material, tá aí meu e-mail, certo? Podem ficar à vontade para mandar. E é isto aí. Bom, vou comentar aqui as questões que eu fiz para vocês, certo? Eu espero que vocês respondam antes, tentem pensar nas respostas sozinhos, tentem
imaginar o que, é que poderia ser cada exame desse, cada pergunta dessa, depois de ver esses comentários que eu vou fazer sobre cada questão, certo? É bem importante isso aí. Eu coloquei alguns casos que eu não comentei durante a aula, certo? Não fiquem putos comigo, mas foi proposital. É bom a gente ter esse susto às vezes de ver a imagem, não sabe o que é, mas a gente tentar raciocinar sozinho. E agora eu vou dizer o que é. Vocês já não vão chegar sem saber disso na prova. E e antes de falar aí das como é que chama, das instruções, eu vou lembrar a vocês que eu coloquei umas questões aí que eu acho que seria importante de vocês saberem diferenciar uma coisa da outra. Eu foquei bastante nisso. Diferenciar uma alteração que é muito parecida com outra, que poderia gerar uma confusão. Aí eu coloquei propositalmente aí para provocar essa confusão e depois eu explicar para vocês aprenderem como diferenciar isso aí. Mas vamos às instruções. Pega uma folha de papel, vocês já fizeram isso, a gincana possui 10 questões, cada questão foi respondida nesse tempo aí. Agora vamos comentar cada questão. Questão 1. Qual é o achado radiológico dessa tomografia de tórax? Eu falei de nódulos para vocês. Isso aí não são os nódulos que eu tinha comentado, certo? Os nódulos que eu tinha comentado são pequenos, menores que 1 centímetro, menores que... maiores do que isso vão ser considerados massas, né? Vai ser outra história. Mas isso aí é um padrão que é bom vocês terem em mente. Não precisamos falar muito aqui de massa, de nódulos solitários, tarará. Esse é um padrão de metástases em bala de canhão. Pode chegar uma questão com isso aí, certo? São metástases bem graves que pegam boa parte do parênquima, formam várias massas aí de tumor, bem dispersas em todo o tórax, certo? Em padrão aleatório, certo? Bala de canhão, metástase padrão de metástase em bala de canhão. Outra questão, diga quais achados e explique o provável mecanismo para esses achados. Eu não sei se vocês conseguiram entender o que é que eu queria saber nessa pergunta. Foi a maneira que eu achei melhor, mais provável de vocês entenderem, mas eu não sei que ainda assim vocês podem não ter entendido. Mas o que é que eu queria saber aqui? Eu queria que vocês me dissessem que é um enfisema paraseptal, certo? Enfisema paraseptal. Por que é paraseptal? Está aqui na periferia, enfisema bem característico, lembra da cobrinha que eu falei? Paraseptal, aqui paraseptal. Mas o que é que tem mais aqui? Além do enfisema paraseptal, tem um pneumotórax aqui gigantesco, certo? Pneumotórax aqui também é o mesmo paciente, lembrar? São apenas cortes diferentes. E de onde é que veio esse pneumotórax? Veio do enfisema paraseptal. Ou seja, é um pneumotórax secundário ao enfisema paraseptal. O mecanismo que eu queria era isso, que é secundário ao enfisema paraseptal. Qual é a lesão apontada nessa seta? E aí? Isso aí é um cisto? Isso aí é uma cavitação? Isso é um enfisema? O que diabo é isso aí? Isso é um cisto. Lembrar, diminuição da atenuação. Região mais preta, com parede delimitando, parede fina, como se fosse um grafitezinho contornando. Cisto aéreo. Como é que vai ser a cavitação? Cavitação é a questão seguinte. É uma região preta também com bordas delimitadas por uma parede, só que dessa vez mais espessa. Ou seja, a resposta da questão 3, cisto aéreo, a resposta da questão 4, cavitação. É importante saber diferenciar isso aí. Questão 5. Qual a alteração radiológica? E cite 2 diagnósticos diferenciais possíveis para esse padrão. A imagem está no slide a seguir e vamos lá ver que imagem é essa. Bom, o que a gente pode ver nessa imagem aí? Muita gente pode pensar, vocês podem ter feito essa confusão, era intencional que vocês fizessem essa confusão com enfisema centrilobular, enfisema panlobular, qualquer um deles. Mas não é enfisema isso aí. Isso aí são cistos aéreos porque tem uma delimitação muito evidente aí, uma parede fina
delimitando esses espaços aéreos, esses espaços de diminuição da atenuação do parênquima pulmonar. Ok, a gente pode ver que são muitos cistos, certo? O achado que eu queria saber, múltiplos cistos aéreos, a gente pode ver que eles estão distribuídos em todo o parênquima, certo? Outra coisa que facilita essa diferenciação, tem no ápice, tem na base, tem todo canto. Se fosse um efizema centrolobular, seria mais em ápice. Se fosse um lobular, seria mais em base. Se fosse um paraceptal, seria mais em periferia. Nesse caso aqui, são cistos aéreos em todo o pulmão. Eu não pedi 2 diagnósticos diferenciais. Quais seriam esses 2 diagnósticos diferenciais? Pode ser mais do que 2, né? Mas os que eu esperava ouvir: linfangioleminematose e pneumonia intersticial linfocítica. Eu sei que esses nomes são meio complicados, são diagnósticos meio estranhos, a gente não estuda muito isso, mas eu quero que vocês saibam, para cada alteração dessa, eu acho importante vocês saberem cada alteração. Enfisema, cisto, vidro fosco, eu quero que cada uma vocês saibam pelo menos uns 2 ou 3 diagnósticos diferenciais, porque pode ser questão, pode perguntar, e você vê lá a imagem, pelo menos se você não acertar certeiro, é uma pneumonia, não sei o que lá, não sei o que lá. Você pelo menos sabe um diagnóstico diferencial, você pode ganhar um pontinho ali na hora de você responder. Questão 6. A questão que eu achei mais bacana aqui, a questão mais bonita, foi essa questão 6. Paciente feminina, 30 anos, com falta de ar. Beleza. E aí, temos aí de ar, temos 5 perguntas. 5 perguntas sobre esse único exame. Não pensem que isso é uma coisa incomum, uma coisa até fácil de se ver aqui no UOL. Principalmente já vi paciente com isso na UTI do UOL. Paciente nesse mesmo perfil, feminina, 30 e poucos anos. O que esse paciente tem? Quais as alterações mais marcantes? Letra A. Qual é a resposta? Temos bronquiectasia de tração aí, temos favelamento, certo? Por que bronquiectasia de tração? Favelamento é tipo uma cicatriz, é uma fibrose, está contraindo ali o parênquima, puxa os brônquios, forma ali uma dilatação dos brônquios, bronquiectasia de tração. Temos vidro fosco também, certo? Temos favelamento, bronquiectasias, que mais? Que mais que a gente tem? Acho que só isso. Existe outra alteração que restringe o diagnóstico diferencial? Aí muitos de vocês, acredito eu, que devem ter focado mais, como a gente está falando aqui só do pulmão, focaram mais no pulmão e não encontraram essa alteração. Mas tem aqui, ó, isso aqui é o esôfago, não é a traqueia. Traqueia, nesse nível de cor, nessa altura aqui, a traqueia já se bifurcou há muito tempo, certo? Isso aqui é o esôfago cheio de ar. Isso aí é importantíssimo para restringir o nosso diagnóstico diferencial. É uma coisa muito importante para saber qual é o diagnóstico desse paciente, que a gente vai saber já já. Qual é o diagnóstico diferencial qual é o diagnóstico mais provável? O diagnóstico mais provável é de esclerose sistêmica, esclerodermia. Por quê? Esclerodermia dá fibrose pulmonar, dá esse favelamento, dá essas bronquiectasias de tração e dá essa aeração aí do esôfago. Lembrar, o esôfago, relação íntima aqui com átrio esquerdo, com a parte posterior do coração, certo? Relação íntima aqui com a aorta, certo? Isso aqui é o esôfago. O esôfago ele está disfuncional, o paciente tem, como é que chama? Uma dilatação desse órgão pelos mecanismos lá da esclerose sistêmica. Que outro mecanismo de lesão pulmonar existe nessa doença? Letra D. Qual é o outro mecanismo que existe nessa doença? É o que? É justamente relacionado a esse defeito aí no esôfago, que o paciente vai ter uma tendência a broncoaspirar. Ele vai ter uma dificuldade de deglutição, vai ter um refluxo, certo? E vai broncoaspirar, vai provocar mais processo inflamatório, vai provocar mais infecção e vai provocar mais acometimento pulmonar, certo? Além, outro mecanismo ainda, certo? Se você quiser ainda elaborar mais a resposta, já falamos da broncoaspiração, tem o próprio mecanismo da doença, certo? Que acomete o pulmão mesmo, e tem a dificuldade de expansibilidade pulmonar,
provocada pelo enrijecimento da pele, dificultando a expansão e a respiração do paciente, a ventilação do paciente, perdão. Qual a distribuição típica das alterações encontradas em periferia, certo? Periferia, essa fibrose vai ser encontrada mais comumente na periferia do pulmão. Questão 7. Cite 4 alterações encontradas nesse exame. Pode ver que o cara está com o pulmão bem acometido aí, bem lascado. Temos, vamos lá, de fora para dentro, enfisema subcutâneo. Temos um dreno de tórax aqui. Temos, o que mais? Cistos, certo? Cistos, tá bem delimitado, tem parede. Cistos dispersos por todo o tórax, correto? E temos aqui, ó, aqui embaixo, temos aqui em cima também pneumotórax, ok? Nesse mesmo exame temos dreno de tórax, enfisema subcutâneo, pneumotórax, cistos aéreos. Além disso, tem aqui, não dá para ver porque eu já vi todos os cortes desse exame, mas teria aqui um pneumomediastino, mas enfim, não dá para ver aqui, não tem como responder isso por essa imagem. Questão 8. Qual o sinal radiológico encontrado na imagem? E cite 3 diagnósticos diferenciais. Sinal radiológico encontrado na imagem, vamos lá. O que é que temos aqui? Não tem nada de errado, nada de errado, nada de errado. Ó, aqui, ó. Árvore em brotamento. Árvore em brotamento. O que é árvore em brotamento? Sinal radiológico encontrado no padrão de nódulos centrolobulares. O que é que pode provocar todas as doenças aí de disseminação endobronquica? Diga aí algumas. Tuberculose, pode ter disseminação endobronquica. Pneumonia broncopneumônica. Também o Mycobacterium avium pode ter também, certo? Ou seja, resposta da letra A, árvore em brotamento, e os 3 diagnósticos que eu falei aí, né? Tuberculose, pneumonia, trará. Podem ter outros também, eu aceito aí que vocês tenham colocado outros, não precisa ser necessariamente esse. Quais são os 2 principais, questão 9, né? Quais os 2 principais achados e o diagnóstico? Vamos lá, o que a gente tem nesse paciente. A gente pode ver aqui, ó, esses buracões aqui. Cuidado para não confundir isso aqui com cisto aéreo, certo? Isso aqui são bronquiectasias. Veja aqui, anel de Sinete. Vamos lá, anel de Sinete. Deixa eu ver se tem um trilho de trem aqui. Não tem muito trilho de trem, tem mais anel de Sinete mesmo. Bronquiectasias aí bem evidentes, bem espalhadas. E outra coisa importante para ser visualizada aqui, a traqueia está extremamente dilatada, está grande, está enorme. Isso aí é uma doença que tem um nome esquisito, mas vocês podem ver, como eu já vi na aula prática aí com o Dr. Paulo, na pneu, vocês podem ver essa doença, que é uma síndrome congênita, certo? Uma paciente já nasce com isso aí, que é a traqueobronquiomalácia, ou seja, é a síndrome de Muniercan, certo? Se não souber como é que escreve, tem nos slides aí mais para trás. Síndrome Muniercan, dilatação da traqueia, dilatação dos brônquios, ectasia da traqueia, ectasia dos brônquios. E o que é que vai provocar isso aí? Qual a sintomatologia? Infecção de repetição. O paciente vai ter infecções via aéreas repetidas, infecções graves, internações múltiplas. Sempre que você vê um paciente que está se internando direto, desde que nasceu, uma história muito longa de infecções graves, internações, resistência a antibiótico, etc, síndrome Muniercan, certo? Traqueobronquiomalácia. Questão 10, 59 anos, masculino, dispneia e precordialgia. Qual alteração? Qual o diagnóstico? E se tem uma etiologia possível? Essa aí é fácil, eu botei só para facilitar a vida de vocês. É um espessamento septal liso, certo? Que está presente normalmente no diagnóstico aí, é o edema agudo de pulmão. Uma etiologia possível eu disse só uma, mas tem outras, né? Pode ser outras. Mas a insuficiência cardíaca congestiva, certo?
seria aí a causadora desse edema, provocando esse espessamento do septo por fluido, certo? Extravasamento de fluido.